gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, bem ensolarado aqui em Natal, nós temos agora 28 graus, sensação térmica de 32 graus, bem quente. Apesar de que nós, segundo o aplicativo que eu utilizo aqui, o Weather, nós devemos ter uma semana de chuva começando na quarta-feira, que vai até a próxima segunda, a outra segunda, não essa agora, né? Então, vamos aproveitar esse calorzão que tá por aí para ir para a praia e fazer atividades ao ar livre. Bom, hoje com o tema quase tudo definido, porque é assim que está quase tudo realmente se definindo em tudo, todos os temas que eu tenho aqui hoje. Espero que dê tempo de abordar tudo, vou fazer o possível. Começar aí então com a Série B, que está quase tudo definido lá na Série B. Nós tivemos então a 37ª rodada, só uma rodadazinha acabando, né, para acabar a Série B. Mas já está quase tudo definido, já se definiu quem sobe, já se definiu quem desce, só falta definir o campeão. Vamos lá então para os resultados. O Guarani ficou no 0-0 com o Luverdense e foi esse resultado que rebaixou o Luverdense. Juventude 0, Figueirense 0, foi um festival de 0-0 essa rodada. Londrina 0, América Mineiro 0. Goiás perdeu em casa 2-0 para o Internacional. Os gols do Inter marcados por William Potker, um deles de cabeça. O ABC venceu na despedida do Frasqueirão da Série B por 2-0 o Oeste, gols de Eltinho e Matheus. O ABC foi absoluto no jogo. O Oeste precisando vencer para manter a esperança da vaga. Não quis manter a esperança da vaga, não. Mas foi a batida do Oeste o campeonato inteiro jogando assim. O mesmo treinador, Roberto Cavalo, acho que isso aí deve ser exaltado, essa continuidade. Mas vamos em frente. CRB perdeu em casa para o Paraná, o resultado que garantiu o Paraná também, 1-0. Audálio contra, foi quem fez o gol lá para o Paraná. Paysandu venceu o Santa Cruz 4-2. Os gols do Paysandu, 3 foram marcados por Bergson, 1 de Fábio Matos e os 2 do Santa Cruz, Augusto e Marcílio. O Náutico, depois começou a mexer na sua equipe toda, agora perde tudo. Perdeu de 2-1 para o Vila Nova dentro de casa. O gol do Náutico foi marcado por Bruno Mota, de cabeça. E o Vila Nova fez seus gols com Jenison e Alain Mineiro, de pênalti. O Boa venceu o Brasil, de Pelotas, por 2-1. Os gols do Boa foram marcados por Paulinho e Tassiano. E Cassiano, de pênalti, marcou para o Brasil. Encerrando a rodada, já em clima de festa, o Criciúma, que não estava mais disputando nada, mas o Ceará, que já entrou em campo com o acesso, entrou até com camisa comemorativa. Os dois ficaram lá no 1-1. O primeiro gol do Criciúma, o pessoal achava até que tinha sido de Lucão, mas foi Richardson, que veio aqui da base do América, contra. E o Ceará marcou com Lima. O Ceará bem disperso no jogo, especialmente os 45 minutos iniciais. Clima de comemoração, ninguém entra muito concentrado sabendo que o seu objetivo já foi alcançado, essa que é a verdade. Bom, classificação ficou então para definir aí o campeão entre América Mineiro e Internacional. O América Mineiro é o líder com 70, o Internacional o segundo com 68. Em terceiro, o Ceará com 64. Em quarto, o Paraná com 63. São esses 3 clubes que vão disputar a Série A como representantes da Série B no próximo ano. Aqui eu queria fazer uma pausa antes de continuar na classificação para falar desse detalhe. Há 10 anos, o Paraná caiu com o América naquela Série A de 2007. O Paraná foi a única equipe que perdeu 2 vezes para o América. O América venceu muito pouco, acho que 4 partidas só, naquela Série A de 2007, aquela de pontos corridos, aquele trauma até para uma equipe com tão pouco investimento como era o América e com tudo que se deu de errado naquele ano. Então, o Paraná passou esses 10 anos lá, meio que sofrendo na Série B. Eu não sei se Série B é um sofrimento tão grande assim. Teve até ameaçado alguns anos assim de queda, mas nada muito grave. Mas conseguiu se manter esses 10 anos lá na Série B. Ao passo que o América, que por exemplo venceu 2 vezes naquela Série A, venceu de novo naquela Série B seguinte,
O América já sofreu aí alguns rebaixamentos, subiu também, a última vez foi em 2011, mas aí subiu da C para B. E então, assim, é muito difícil conseguir isso que o Paraná conseguiu, é preciso dizer. O próprio Ceará, que caiu da Série A, também não frequentou a Série C, conseguiu se manter na B, porque normalmente a desgraça é tão grande que acontece na Série A. Para quem sobe sem saber exatamente o que vai fazer, sem entender o tamanho do que pode conseguir, sem entender o investimento, que nem sempre você investir muito é sinal de que vai conseguir resultado em campo. Então, isso a gente deve exaltar. Tanto o Paraná, que passou esses 10 anos longe lá da Série A, caiu naquela mesma Série A do América, mas tá aí, ó, Série B, e 10 anos depois voltou. Como o Ceará, que caiu, eu já não sei dizer nem em que ano foi, não foi nessa época, né? Foi mais recente, mas também não frequentou a Série C e agora vai comemorando o acesso. De interessante, tem que se dizer que os dois clubes trocaram muito de treinadores ao longo do ano. O Paraná até sobe com um que é interino, já deve ter sido efetivado, Matheus Costa. Mas são sempre exemplos, pelo menos nesse nível de não cair da Série B, para as equipes daqui, porque não é fácil. Vejam aí o caso do Santa Cruz, que saiu da C, exatamente como a América, da C para B para A, caiu da A desorganizado, vai caindo da B, pior do que caiu da A no ano passado. Vai caindo agora aí como vice-lanterna, o ABC conseguiu passar todo mundo nessa reação e devendo muito. Então, o Santa Cruz está muito ameaçado. Aliás, as equipes de Pernambuco estão muito ameaçadas. Vou já comentar também a respeito disso rapidamente, que é muita coisa hoje. Mas fica então esse detalhe, né? 10 anos depois daquela queda de América e Paraná, olha só o América lá amargando a Série D, não se ajeitou, não se organizou, não entendeu o seu tamanho. E o Paraná, então, 10 anos de Série B, finalmente conseguiu um acesso, até sem muito investimento. Se olhar para a equipe, não dá para pensar que é uma super equipe, não. Então, deixa eu continuar agora a classificação, que eu parei aqui na metade para falar tudo isso. Na metade não, parei logo no início. Um quinto da classificação. Então, em quinto, Londrina com 59. Em sexto, Vila Nova com 58 e 15 vitórias. Em sétimo, Oeste com 58 e 14 vitórias. Em oitavo, Juventude com 51. Você vê que é um desnível grande, né? Do quarto para o quinto, nós temos 4 pontos. Do sétimo para o oitavo, nós temos 7 pontos de diferença. É muita coisa. Em nono, Boa com 49. Em décimo, Brasil de Pelotas com 48 e 14 vitórias. Em décimo primeiro, Paysandu com 48, mais 13 vitórias. Em décimo segundo, Criciúma também com 48, mas com 12 vitórias. Em 13º, CRB com 45, outra queda, né? 3 pontos aí de uma posição para outra. Com 12 vitórias. Em 14º, Figueirense também com 45, mas com 11 vitórias. Em 15º, o Goiás com 44 e 12 vitórias. Em 16º, aí escapando, fechando os participantes da Série B do próximo ano, o Guarani com 44 e 11 vitórias. Os que já estão na C, então, todo mundo definido. Em 17º, Luverdense não sai mais desse lugar, com 41 pontos. Em 18º, ABC com 34 pontos, saiu finalmente da lanterna, inclusive da vice-lanterna, agora é o 18º, com 9 vitórias. Em 19º, Santa Cruz com os mesmos 34 pontos, mas com apenas 7 vitórias. E em 20º, aí na posição até merecida para o que fez o campeonato inteiro. Acho que ficava bem aí entre ABC e Náutico mesmo essa lanterna. O Náutico com 32 pontos. O ABC, pela reação que teve aí nos últimos 8 jogos, consegue uma posição melhor. Não acredito que vá perder essa posição para o Santa Cruz, não. Mas nunca se sabe, né? A CBF ainda deve divulgar como vai ser essa última rodada, porque só tem praticamente 2 partidas que valem realmente, não é nem praticamente, só tem 2 partidas que valem algo que dê para acompanhar ao mesmo tempo, né? Que são as partidas de América Mineiro e Internacional, ambos vão jogar em casa, eu agora esqueci os adversários. O resto pode ser desmembrado a semana inteira, porque
não vale mais algo dentro da competição a não ser melhor posição na tabela. Não vale mais rebaixamento, não vale mais acesso, não vale mais título. Então, só temos realmente 2 partidas que tem que acontecer no mesmo horário. O resto pode ser desmembrado. E eu até queria falar a respeito disso, porque às vezes o pessoal diz assim, pode cumprir tabela, né? Não vai jogar com vontade. E o que a gente tem visto não é isso. Por exemplo, o Criciúma jogou para vencer lá o Ceará, quis mesmo atrapalhar a vida do Ceará na classificação só, porque já tinha subido. Então, eu acho que um time tem que sempre entrar para vencer, não importa se já subiu, se já desceu, não importa. Tem que entrar para vencer, a torcida tem que ir apoiar. Nesse ponto, a torcida do ABC não está de parabéns. Foram só 1.106 pessoas acompanhar a despedida da Série B lá no Frasqueirão. Um público lastimável. Então, praticamente encerrado. Agora só a última rodada, o ABC joga fora. Vamos acompanhar quem vai ser o campeão, se der a lógica. E a lógica, quando eu falo lógica de manutenção de trabalho, o Anderson Moreira está aí esse tempo todo no América Mineiro, né? Manteve a batida, jogadores, o time joga de um jeito certinho, sabendo o que quer, sabendo o seu tamanho. E eu acho muito merecido, então, que vença. A gente nunca sabe o que vai dar. Até porque tem acontecido umas coisas estranhas em relação à arbitragem nessa Série B, e especialmente em relação ao Internacional. Assisti um jogo em que o Luverdense, a zaga para porque o Bandeira levanta a bandeira dando um impedimento que não existiu e depois diz que não valeu e tudo continua. E o Luverdense tomou um gol ali que não existia contra o Internacional. E aí, na rodada que se encerrou ontem, o Internacional teve um gol contra si anulado, porque o juiz resolveu apitar no meio do negócio e atrapalhou tudo. É uma coisa esquisita, coincidentemente, ambas beneficiando o Internacional. Mas, então, se não acontecer mais nada esquisito, eu acho que deve dar mesmo América Mineiro campeão, que seria a lógica, que foi quem manteve o mesmo treinador. Mas o Internacional vem numa batida muito ruim, já disse, se eu fosse lá da diretoria, já estava repensando em montar essa equipe toda de novo. Não sei nem se tem, quer dizer, para mim não tem espaço para o ídolo da Alessandro, mas como é ídolo, sempre se arranja um espaço, não tem jeito. Mas o Inter, se resolver manter uma base do que está aí, deve passar muito mais sufoco lá na Série A, porque na Série B não convenceu em momento algum. Bom, então falar aqui rapidamente desse destino do ABC. O treinador Raniel Ribeiro já deu entrevista lá depois do jogo, falando que estava fazendo um relatório. Faz até medo, porque começou assim esse ano, com um tal do relatório de Geninho, e a equipe ficou quase toda. E aí a gente viu o prejuízo que aconteceu no ano inteiro. Então, na mesma batida de Geninho, Raniel já está dizendo que quer ficar com todos esses atletas, embora a gente saiba que Série B para Série C, aparentemente você manter um elenco é bom. Então ele quer ficar com esses atletas, ele disse que tem hoje 20 atletas e que quer 8 novas contratações. Já está pensando nessas contratações, a margem de erro deve cair o mínimo possível. Ele também quer continuar como treinador. Como ele disse que já tem lá os 20, eu tive a curiosidade de conferir a relação do jogo, né? De quem participou desse último jogo, que tem justamente 20 jogadores. Goleiros Edson Júnior Beliato, laterais Areis, Eltinho e Alisson, zagueiros Danley, Vinícius e Cleiton, volantes Anderson Pedra, Jardel e Araújo, meias Erivelton, Berguinho, Fecim, Chiclete, atacantes Matheus, Dalberto, Jackson, Adriano Pardal e Lucas Coelho. E teve gente que ficou de fora. O meia GG, atacante Nix estão no DM, o zagueiro Tonhão, que é da base e estava com um cartão amarelo, o lateral Daniel, que estava bem no DM, estava lesionado. Então, eu não sei quem são esses 20 a que ele se refere, se são os 20 que foram para o jogo mesmo, ou se ele está contando com alguém aí, como o Tonhão, que está suspenso pelo terceiro amarelo, e já contando com a saída de jogadores aí dessa lista de 20. Mas ele disse que tem 20, então, do que o ABC tem hoje, aí desses 24, 25, 26 jogadores, ele quer 20 e ainda quer 8 novas contratações para 2018. O negócio é o ABC se definir, porque está naquele não sei se vou ou se fico, sai o Judas Tadeu,
saiu o Rodrigo Salustino. Aí tinha uma certa união para um nome, já não tem mais, continua todo mundo brigando. São 3 nomes hoje que podem assumir o ABC nesse mandato tampão. Tá lá em Marcos Lopes dizendo, inclusive, que quem quer que assuma, quem deve ficar na parte financeira é Fred Menezes, que eu acho que já estava aí nessa parte financeira. Então, continua meio que sem rumo. Mas aí hoje a tribuna trouxe o presidente da Comissão Eleitoral do ABC dando entrevista, Alexandre Pinto. E eu vou destacar aqui 2 passagens que eu achei interessante. A tribuna perguntou, tem algum nome despontando como candidato a aglutinador? Eles têm. No ABC sempre existiu bons nomes, pessoas que desde que as correntes passaram a ficar mais evidentes no clube, possuem bom fluxo em qualquer um dos lados. Então, acredito que esse é o perfil de pessoa que deve ser buscado no momento. O nome deve ser aquele que impõe respeito aos 2 lados. Aquela pessoa que quebra as arestas. Aí eu faço uma pausa aqui. Dizem que não tem 2 lados, não, no ABC. São 3, né? Então, já começa complicado. Aí a tribuna perguntou, a instalação de uma junta governativa não seria uma solução? Ele diz, não. Essa não vem ao caso. Precisamos eleger logo um presidente porque estamos vivendo uma questão de ordem legal. Eu não vou aqui continuar. Ele fala até que Cláudio Emerenciano, que é o presidente do conselho e que deveria assumir, está impedido porque é membro do Ministério Público. Então, ele teve que delegar essa função por portaria para Paulo Tarcísio. Eu já acho isso um arranjo horroroso. O estatuto diz uma coisa, o cara por portaria passa o exercício do negócio para outro, é uma coisa esquisita. Mas o que eu achei mesmo interessante é que perguntam sobre a crise, se não vai ser uma coisa que vai atrapalhar, porque a crise é administrativa, é financeira, não é fácil, né? Aí eu achei interessante a frase, que ele diz, não vai atrapalhar não deve afastar os candidatos a esse pleito não. Aí ele diz, acho até melhor, porque vai afastar os aventureiros. Já ouviram esse discurso em algum lugar? O ABC e o América continuam se irmanando nas soluções de faz um arranjo para ver se aparece um candidato de consenso. Não me surpreendo que os 2 clubes estejam onde estão, nessas crises. E o América até parece que está botando os olhinhos para fora da água e vai conseguir uma coisa melhor. Pelo menos tem trabalhado nesse sentido. Mas aí basta um sopro de vento ao contrário para tudo se desarranjar e começar. Eu acho que a gente precisa ter gente mais corajosa, acabar com essa história de aventureiro. Todo mundo é aventureiro, minha gente. Quem assume uma empresa quer dizer isso, uma aventura, uma iniciativa, um empreendimento. Você é um aventureiro também. Então, acabar com essa história de taxar quem não tem apoio dos cardeais de aventureiro, porque isso chega a ser até ridículo. E o ABC, que tem eleição direta, né, já aprovou aí os seus sócios votarem. Não vai ter, porque como é o mandato tampão, quem vai eleger é o Conselho Deliberativo. São essas coisas, né, dos estatutos. É até esperado que isso aconteça mesmo, mas é assustador como um clube repete o outro nas suas crises, até nas suas palavras. É impressionante. Falando então aqui do futebol de Pernambuco, que eu não podia deixar passar. Pernambuco andou menosprezando a Copa do Nordeste esse ano, queria sair. Primeiro foi o Santa Cruz que disse que ia abandonar tudo. Depois foi o Sport. Depois o Náutico foi, se eu não me engano, saiu até... O Náutico saiu da Liga. Ele não abandonou a competição porque nem nela ele estava. Mas ele deixou a Liga. Aí o Sport foi aquele que abandonou tudo, né? O Sport abandonou. Aí o castigo veio aí a cavalo. O Sport que achava que ia conseguir uma Libertadores. Parece que vai ter que se contentar mesmo com uma Série B e sem Copa do Nordeste, né? Sem pelo menos essa rendinha para ajudar. Mas deve estar acertado aí com a Globo. Um bom valor para o campeonato pernambucano, que nunca foi parâmetro para nada, continua não sendo, nem para uma Série B. Então, às vezes você cospe para cima e cai na cara. E a gente não pode deixar de passar esse tipo de coisa, porque na hora que a gente vê o engrandecimento aqui dos clubes tentando sair de uma crise no Nordeste, porque a divisão de renda que se tem em campeonatos brasileiros é extremamente discriminatória, né? É para dar realmente os clubes mais tradicionais, não tem jeito. Então, quando a gente tem um alento aqui para o Nordeste, vem os próprios clubes do Nordeste querer botar uma pá de cal no negócio. A gente tem que exaltar a nossa competição. Então, não deixa de ser uma sensação até agradável, embora eu deteste comemorar a desgraça dos outros, mas nesse caso a gente tem que pelo menos ressaltar. Não estou comemorando,
mas não deixa de ser um castigo o que aconteceu. Tá aí Pernambuco com 3 clubes em rebaixamento, 2 confirmados, Náutico e Santa Cruz, numa crise horrorosa, quer dizer, o dinheiro da Copa do Nordeste certamente faria diferença, mas o Santa Cruz não abandonou não, né? Acho que o Santa Cruz deu um olé nos outros, disse que ia abandonar e não abandonou. O Náutico deixou só a Liga, parece que, não sei nem se está na Copa do Nordeste desse ano. E o Sport, que deve cair aí da A para B, também, esse sim, sem Copa do Nordeste. Então, a crise grande, graças a Deus aí o CRB o CRB conseguiu escapar na Série B do rebaixamento, o Ceará conseguiu subir, Bahia e Vitória ainda lutam, especialmente o Vitória, para não cair nessa Série A. Então a gente tem que lutar por isso mesmo. Teve aí o acesso dos clubes também da C para B, Sampaio, Confiança Chega. Sampaio, Confiança. Foi Confiança mesmo? Nem sei. CSA. Sampaio, CSA e Fortaleza. Então a gente tem. Subiu também Globo para C do Nordeste, Juazeirense. Então a gente tem que lutar pelo engrandecimento da nossa região mesmo, do nosso futebol. E não cair nas lorotas dos contos do pessoal que já recebe muito dinheiro para as bandas do outro lado, né, do Brasil, que já é muito beneficiado. Bom, falando então de Copa do Nordeste, nós temos aqui a nossa Copa do Nordeste Sub-20, a ABC e a América estão participando. Tenho que fazer duas ressalvas. Uma, excelente trabalho da TV Mecão, como sempre, chovendo molhado, Canidé arrasando. Multi-ação, Canidé, filmando, comentando, narrando, fotografando. É realmente um trabalho para se aplaudir de pé, porque se não fosse isso, nós não teríamos a menor cobertura dessa Copa Nordeste. Aqui entra a outra ressalva. Acho um absurdo que a CBF patrocine uma competição e não consiga nem dar cobertura à sua própria competição. É bem verdade que ela transmitiu uma das partidas lá de Santa Cruz e Fortaleza pelo seu site. O Esporte Interativo transmitiu Bahia e Náutico, vai transmitir jogo hoje também. Mas se você procurar classificação, quem marcou gol, vocês não têm ideia do trabalho que deu para eu montar esse balanço da primeira rodada, porque não tem. Nem a Liga do Nordeste se interessa de fazer a cobertura disso. É um absurdo, sinceramente um absurdo. Mas se eu não tiver conseguido fontes não confiáveis, ficou tudo assim. No grupo A nós tivemos o Uniclinic vencendo o Central por 1-0, gol de Washington. O CRB ficou no 2-2 com o Sergipe. Os gols do CRB de Dudu e Vitor Lucas e de João Vitor e do Sergipe 2 vezes João Vitor. Em primeiro está o Uniclinic com 3 pontos, em segundo empatados, porque eu não sei o número de cartões amarelos e vermelhos para saber o desempate. CRB e Sergipe, que tem 1 ponto e saldo 0, 2 gols pró. Em quarto, Central com 0. O grupo B, nós tivemos Sampaio Correia ficando no 2-2 com o Estanciano. Os gols foram de Robinho, Felipe, Neto e Otávio. O Timon do Piauí ficou no 0-0 com o Campinense. Em primeiro, então, ficaram Estanciano e Sampaio Correia, porque fizeram 2 gols. E em terceiro e quarto aí, sem saber quem é quem, Campinense e Timon, porque fizeram só 1 gol. No grupo C, o CSA tomou uma goleada do River, 4-1. O gol do CSA foi de Oliveira. Os gols do River, Denilson, Sony Anderson, Lucas Silva e Gabriel Paulista. E o América merecia uma melhor sorte. Tomou um gol de Eronildo, eu não sei se é Eronildo, achei os 2 nomes. 1-0, então. Gostei do pedaço que eu vi, eu não vi o jogo todo. É claro que o Vitória tem uma qualificação melhor, podia até ter feito mais gols, mas o América também esteve mais insinuante nos pedaços que eu vi da partida. Gostei muito da partida de Jordan e de Anthony. Espero que hoje o América se recupere. Tem transmissão da TV Mecão, né? Vou já dizer aqui o horário da rodada, tudo. Então vamos torcer hoje lá para o América se recuperar em cima do CSA. Então, a classificação tem em primeiro o River com 3, saldo 3. Em segundo, o Vitória com 3, saldo 1. São os 2 que se enfrentam nessa rodada. Em terceiro está o América com 0 mais saldo menos 1. Em quarto, o CSA com 0 e saldo menos 3. O grupo D, 2 empates. Você vê como o negócio está equilibrado nessa Copa do Nordeste. Deu Bahia e Náutico 0-0.
Motoclube 1-1 com Botafogo, gol do Motoclube de Igor e do Botafogo de Orlando. Então, Botafogo e Motoclube estão em primeiro, porque marcaram um gol. E em terceiro e quarto, Bahia e Náutico, que não marcaram nenhum gol. Tudo com um ponto. O grupo E, Santa Cruz tem Santa Cruz perdeu de 2-1 para o Fortaleza. O gol do Santa Cruz foi marcado por Arthur, do Fortaleza, Anderson e Gustavo. E o ABC venceu, aí vingando o futebol do Rio Grande do Norte. Os americanos não vão gostar desse detalhe. O ABC fez 2-0 na Juazeirense. Os 2 gols de Gaspar e Daniel. O ABC é o líder com 3 pontos, saldo 2. Em segundo, Fortaleza também com 3 pontos, mas saldo 1. Em terceiro, Santa Cruz 0, saldo -1. Em quarto, Juazeirense com 0, saldo -2. Hoje nós vamos ter pelo grupo A, às 15 horas, lá no estádio João Cruz, Sergipe e Uniclinic. Mesmo horário, Central e CRB no Lorival Batista. Pelo grupo B, 15 horas também as 2 partidas, no Augusto Franco, Campinense e Sampaio Corrêa. E no Souzão, Estanciano e Timon. Grupo C, que é o grupo do América, às 15 horas, no Sabino Ribeiro, tem River e Vitória. E às 19 horas, com transmissão ao vivo, show de bola da TV Mecão, para todo o Brasil, para o mundo, pelo YouTube, nós vamos ter na narração, show de Canindé Pereira, América e CSA, lá no Sabino Ribeiro. Vale tudo para o América essa vitória de hoje. Tem que sair a ferro e fogo. Vamos já ouvir a opinião aqui do vereador sobre essa partida, né? O que é que ele viu. No grupo D, 15 horas, tem Náutico e Motoclube lá no Etevino Medonça. E às 19 horas, esse jogo vai ser transmitido pelo Esporte Interativo, Botafogo e Bahia. E o grupo E, que é o grupo do ABC, às 15 horas, Juazeirense e Santa Cruz, no Petroclube. E às 20 horas, uma hora depois do jogo do América, nós vamos ter ABC e Fortaleza no Lorival Batista. Talvez seja essa a partida transmitida pelo site da CBF, mas como a CBF não se manifestou e ela não trabalha no fim de semana, é capaz de nem ter transmissão pelo site dessa rodada. Então hoje todo mundo de olho lá na TV Mecão, torcendo pelo Mecão, porque essa vitória é sine qua non para essa classificação. Lembrando que são 5 grupos, vão passar os primeiros e apenas os 3 segundos colocados. Os 3 melhores segundos colocados passarão para a próxima fase da Copa do Nordeste. Então a torcida, toda a energia positiva para o Mecão, que fez uma boa partida contra o Vitória, mas infelizmente não conseguiu vencer, foi mesmo 1-0. Vamos ouvir o que é que o vereador achou da partida. Bastante disputado, um jogo bastante pegado na marcação. A equipe do Vitória é uma equipe bem estruturada, bem montada, tanto fisicamente como taticamente. E a nossa equipe se superou, né? Principalmente no setor de marcação, que me preocupava. Mas ontem a gente fez uma partida muito boa. Nesse item aí, eu não posso nem reclamar. Pelo contrário, eu tenho que elogiar. Porque jogamos contra uma equipe qualificada, uma equipe que tem um conjunto forte, que tem uma marcação forte. E uma excelente equipe, né? Um time que já tem tradição em categoria de base, como é o Vitória. Então, assim, a nossa equipe cumpriu à risca o que nós planejamos, o que foi determinado. E agora é seguir, tirar essa partida como, digamos assim, como modelo, para que a gente possa realmente enfrentar as outras equipes, no caso o CSA e o River do Piauí. Então, no geral, foi um jogo bom, bem disputado, bem aguerrido, equilibrado na maior parte do jogo, né? E tomamos um gol de bola parada, né? O erro nosso na marcação, é onde eu volto a dizer. Vou insistir bastante nesse item marcação, porque hoje o futebol é assim, é pegado, é marcado, e quem não fizer se prejudica, foi o nosso caso. Erramos uma única bola bola parada de marcação e tomamos o gol. Mas isso já foi conversado e nós vamos insistir nessa conversa para que a gente possa corrigir. Tá? Gostei do jogo, apesar de a gente ter perdido, que a derrota sempre, vamos dizer assim, é ruim. Ninguém gosta de perder, como eu não gosto, mas pelo comportamento da equipe eu fiquei satisfeito. E primeiro jogo, nós temos mais 2 jogos aí para definir
essa classificação, ok? Então, no geral, foi bom, a equipe se comportou bem. Vamos descansar para a gente, domingo, tentar jogar com o CSA e fazer uma recuperação boa. Bom, então aí foi vereador analisando a partida. Eu praticamente vi a mesma partida que ele. Acho que o América esteve bem, não se acovardou. É porque realmente o Vitória era melhor, conseguiu o seu gol. Hoje o futebol é tão nivelado que a equipe que sai na frente, acho que se a gente for para a estatística, não tenho, é óbvio, mas só de observação assim, acho que 90% dessas equipes que abrem o placar conseguem vencer a partida. E a gente vê até pelos resultados mesmo da rodada, que está muito equilibrado. Foi muito empate. Lógico que teve aí uma goleada, né, do River para cima do CSA, mas em geral foi isso mesmo, um golzinho de diferença, ou todo mundo empatando. Foi muito empate mesmo, então não dá nem para dizer o que é que vai rolar ainda. Talvez essa rodada de hoje a gente já tenha um retrato mais claro e vamos torcer para que o América consiga traduzir em gols o bom futebol que vem apresentando, os bons valores que vai revelar aí para a categoria profissional. Categoria profissional que já está treinando, o treinador Leandro Campos recebeu um reforço enorme nessa semana. Recebeu um novo auxiliar técnico, cheio de gás para trabalhar, identificado com a América, que é uma coisa que é sempre uma coisa muito boa no futebol, que é Júlio Terceiro. E recebeu um fisiologista, uma profissão até novidade no América. Não tanto nas outras equipes. Eu estava até conversando com um torcedor do ABC no Twitter, ele dizendo que o ABC e Globo já tem os seus analistas de desempenho. Acho que o assunto era analista de desempenho, que o América também já contratou e começa a trabalhar assim que o campeonato começar. E ele dizendo que, por exemplo, os destaques do estadual foram justamente as duas equipes que tinham analista de desempenho, ABC e Globo, e o América, então, quer se enfiar nesse meio, trazendo o seu também. Um esforço enorme da diretoria. Eu tive a oportunidade até de encontrar Leonardo Bezerra nessa semana, lá na Biofarma, e estava comentando com ele que Leandro Campos não tem o que reclamar. É até um certo receio, porque a gente conhece a proposta tática de Leandro Campos. É até um certo receio que ele jogue tudo por água abaixo, porque tudo foi feito. Foram feitas renovações importantes, foram feitas boas contratações. A gente não sabe se vai dar certo quando juntar, mas são boas contratações. Tem bons valores da base subindo. Tá tudo sendo pensado antecipadamente. Nenhum treinador nesse país tem 2 meses de trabalho dessa forma, com tanta estrutura, num time de tanta tradição. Quer dizer, ele vai poder conhecer o elenco de cabo a rabo, em todas as posições que ele pensar, imaginar e utilizar, que é uma coisa que eu reclamo dele em relação a rodar o elenco. Ele não vai poder dizer que não conhece o elenco, que realmente na passagem, no início de sua passagem agora pelo América, ele teve poucos dias, acho até que fez um bom trabalho para os poucos dias que teve disponível, embora também jogo muito na conta dele o que aconteceu lá em Juazeiro, mas nem adianta mais falar nisso. Quer dizer, o que um treinador poderia pedir no nível de dinheiro que se tem o América, de estrutura, de tradição, de competições que vai enfrentar, Leandro Campos recebeu. Não tem do que reclamar, sinceramente não tem. Então, o América trouxe um fisiologista, que era uma reclamação antiga. Nós vimos, por exemplo, em 2015, Roberto Fernandes falar abertamente disso, que preferia até que o América não trouxesse um jogador, mas contratasse um fisiologista. E agora, numa Série D, quer dizer, na época o América estava na C, tinha até uma certa renda, estava na Copa do Nordeste. Agora, o América tem essa condição de fazer essa contratação e vamos torcer que o trabalho renda. Eu não vejo como não render, eu não vejo como não ter frutos, pelo menos esse primeiro turno aí pro América. Vamos ouvir então o que o Leandro Campos falou. Diferentemente do que nós encontramos, né, no início daquela intertemporada na Série D do Brasileiro, agora nós temos 2 meses. E no futebol brasileiro, a maioria dos clubes, né, que não são sazonais, dificilmente vão ter 60 dias de preparação. Os clubes que disputam aí Série C, Série B, Série A, dificilmente vão ter esse tempo de preparação.
Então nós estamos tendo uma grande oportunidade. Então eu penso que nós temos que conduzir esse trabalho de uma forma muito positiva, porque não adianta nada nós termos 60 dias de preparação e não sabermos aproveitar bem esse tempo. Então é muito importante que nós possamos ter uma graduação boa de trabalho, uma organização boa de trabalho. Nós faremos, né, uma transição muito bem desenhada em relação ao início dos trabalhos físicos, os trabalhos de reforço muscular, o acompanhamento fisiológico, o acompanhamento nutricional, além, lógico, da iniciação técnica e posteriormente a parte tática. Então penso que nós teremos aí uma grande oportunidade de criar um alicerce importante para que a equipe realmente esteja muito bem preparada para o início do campeonato. Nós já temos agendados para o dia 30 de dezembro um jogo amistoso contra o Botafogo da Paraíba. Talvez esse mesmo adversário, talvez nós façamos um jogo aqui em Natal, não sei exatamente a data, mas muito próximo do dia 15 de dezembro, para que nós possamos até apresentar a nossa equipe para o torcedor americano. Então tudo que está sendo desenvolvido, está sendo feito agora, é com muito alicerce, muita organização, para que realmente nós possamos condicionar a essa boa preparação para o início do campeonato. Leandro Campos, você pretende trabalhar com quantos jogadores nessa próxima temporada? Olha, já temos, né, um mapeamento em cima da própria condição que os atletas juniores poderão nos proporcionar. Então, a princípio, o pensamento seria 26 atletas, né, mas eu não posso precisar, mesmo porque eu estou na dependência ainda de observações em cima da Copa Nordeste Juniores e também da própria Copa São Paulo, porque daqui um pouquinho, jogadores que não tiveram bom desenvolvimento, talvez eles não tenham essa condição de virem profissional, assim como talvez alguns jogadores que não estejam mapeados, talvez esses jogadores possam vir a integrar o departamento de profissionais. Então eu falo isso até como um fator de motivação para os jogadores juniores, que eles aproveitem muito bem a Copa Nordeste e a própria Copa São Paulo Juniores, para que eles realmente criem essa condição de poder vir trabalhar no profissional. Muita coisa aí de Leandro Campos, né, para a gente ouvir, mas ele já com esse pensamento que eu acho ótimo, de que realmente está tudo sendo feito como deveria ser feito, não há o que se reclamar. Está falando que até como questão de incentivar a base, está observando ainda, pode ser que corte alguém que já estava na lista, pode ser que acrescente alguém que ainda não estava na lista. Eu vejo tudo isso como uma coisa muito positiva. Sinceramente, eu até tenho medo quando se cria uma expectativa tão boa, porque eu não vejo como as coisas darem errado dentro da realidade do América. Ele falou aí, então, em 26 atletas. Aliás, antes de eu dizer isso, deixa eu dizer que já está rolando aí a final do Norte e Nordeste dentro da Copa do Brasil de Beach Soccer e o Mecão está lá representado. Começou às 10h15, não sei nem como é que está andando, mas certamente deve ter vídeo disponível online para assistir. Então, Mecão aí mais uma final, isso é uma coisa boa. Mas como eu disse, ele está pensando em 26 atletas. Se eu não errei aqui nas contas, o América hoje já está com uns 24. Que é goleiros Everton da base, Fred e Thiago Braga, zagueiros Adriano Alves, Cleiton, Diego Negrete, Richardson e Thiago Sala. Até o Vermelho de Paixão andou divulgando que parece que a vinda de Cleiton não estava tão definida, mas como o clube anunciou, vamos segurar que está certo. Laterais, Danilo, Guilherme, Vanvan, que é da base. Volante, Cícero Matheus, Janderson, Jonatas, Juninho, que é da base, e Robson. Meias, Antony da base, Cascata, Juninho Tardelli e Mateuzinho. Mateuzinho deve ser usado um pouco mais à frente. E os atacantes, Betinho, Nem, que foi anunciado nessa semana, que joga também na lateral direita. Tadeu e Thiago, que é da base. Thiago, eu já disse, leva uma fé danada nesse menino. Espero que Leandro Campos esteja vendo o mesmo que eu estou vendo nas partidas aí do Sub-20 e dê uma chance ao garoto. Não precisa nem ser titular não, mas que pelo menos vá colocando ali uns 15, 20 minutos do segundo tempo para ele ir criando experiência e tomando gosto pelo negócio. É melhor do que investir em jogadores às vezes até mais rodados e que não tem mais muito o que aprender, não tem mais muito o que acrescentar.
Então, eu estava conversando lá com o Leonardo Bezerra, ele dizendo que a folha atual é a metade do que foi na Série D, é esperado. O América realmente não tem dinheiro, não deve se endividar. Eu já até disse aqui que prefiro até que seja rebaixado do que cair endividado. É muito triste a situação num clube endividado. Então, você sempre pode se recuperar se você não tem dívidas, se você tem um bom nome no mercado. Se não tem, está endividado, o negócio é complicado. Então, eu vejo com bons olhos tudo que tem sido feito. Leandro já adiantou aí na entrevista que deve ter um amistoso antes do dia 30, ou do dia 30 de dezembro já está confirmado com o Botafogo lá em João Pessoa, deve ser no Almeidão. E ele quer fazer, então, por volta do dia 15 de dezembro, que dá ali aproximadamente um pouquinho mais de um mês de trabalho. Se for no dia 13 é um mês certinho. No dia 15 é um mês e 2 dias de trabalho, então, com o time. Ele já quer fazer um amistoso, de preferência com o próprio Botafogo. Mas se não for o Botafogo, deve ser com outra equipe. Eles devem estar tentando se acertar aí, porque o empecilho talvez seja a data de apresentação do Botafogo, não sei. Mas o América quer, então, um amistoso aqui em Natal para apresentar essa equipe, um esboço dessa equipe para a sua torcida, que daí, então, a um mês, verá a estreia para valer no campeonato estadual. Aí o que é que já dá para a gente pensar? A gente começar a fazer aqui as escalações, as possíveis. Eu adoro esse exercício, às vezes não dá nada certo. Mas tirando por quem estava aqui e já jogou como titular na equipe, eu imagino que o time, se não for mudar a sua formação de 3 volantes, que eu acho que vai, mas se não for, Fred, Guilherme, Cleiton, Adriano Alves e Danilo, há uma chance até de Diego Negrete entrar nessa vaga, porque era titular na Série C, então a gente imagina que para um AD e para um estadual o cara está mais do que qualificado e é de muita pegada, então tomaria ali o lugar de Cleiton. Adriano Alves já é mais técnico, um pouco mais lento, mas é o casamento perfeito, então. Um mais rápido e mais explosão, o outro mais lento, mas muito técnico. E Danilo pela esquerda. No meio de campo nós teríamos Robson, Janderson, Jonatas e Cascata. Eu estou apostando em Janderson aí nesse meio de campo, se for com 3 volantes. Se não tivermos 3 volantes, acredito que vai sobrar aí para Robson. Deve ficar Janderson e Jonatas, Cascata e Juninho Tardelli, com a opção ainda de Antony, com a opção ainda de Mateuzinho para fazer esse meio, que deve ser usado mais à frente. E aqui nesse time que eu fiz, então, tá Mateuzinho à frente com Tadeu. Mas pode ser Betinho no lugar de Tadeu, pode até ser Thiago no lugar de Tadeu, eu acharia uma maravilha, mas deve jogar quem está melhor, independente de ser base, de fora, profissional, não interessa. E ainda deve chegar mais um atacante, acho que para fechar essas contratações iniciais. Como o técnico já disse, vão observar essa Copa do Nordeste, que está sendo transmitida pela TV Mecão. Vão observar a Copa São Paulo, que vai passar em várias TVs aí do Brasil, para poder definir. Vão observar o time também, como é que vai sair nesses amistosos na estreia, para poder ter certeza de qual posição precisa de um reforço, às vezes até um atleta de um valor um pouco maior. Terminei não passando aqui, pela segunda divisão. Vê como hoje foi apertado. Teve Visão 2-2 com o Palmeiras, Força 5-1 no Atlético, depois teve Palmeiras 1-1 com o Mossoró, Visão 1-0 com Força. E tem rodada hoje, tem Força e Palmeiras, tem Mossoró e Atlético. No meio de semana tem Visão e Atlético, tem Força e Atlético. Hoje o líder é o Força, que tem também um jogo a mais. Está com 9 pontos e 3 vitórias. Em segundo aparece o Atlético com 6 pontos, 2 vitórias. Em terceiro, Palmeiras com 5, 1 vitória. Em quarto, Mossoró com 4 pontos e 3 vitórias. Em quinto, Visão com 4, 1 vitória. Ou seja, todo mundo ainda tem chance. Daí sai o adversário da estreia do América. Olho nessa segunda divisão também. É isso, renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. E no domingo aqui, sobre futebol, com muito mais coisas, certamente, depois que tudo terminar nessa semana. Vamos lá? Então, até lá, minha gente.